Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony e hoje vamos te contar o que fazer em Salamanca. Isto é Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos falar sobre uma cidade espetacular, a cidade de Salamanca. Com 2.700 anos de história, Salamanca viu passar pelas suas ruas todos os povos que habitaram a Espanha ao longo dos séculos. E como resultado, conta com um extenso patrimônio histórico que fez com que a Unesco a incluísse no Patrimônio Mundial da Humanidade. Isso aconteceu no ano de 1988. Salamanca é famosa também por contar com a Universidade Espanhola em ativo mais antiga, que foi fundada em 1218. E hoje vamos te contar o que fazer em Salamanca e os lugares que você não pode perder na cidade. E fique com a gente até o final do vídeo porque vamos responder uma dúvida muito frequente: quanto tempo dedicar à cidade de Salamanca? E vamos começar a falar das ruas de Salamanca, de callejear, porque Salamanca é o palco perfeito para essa prática tão espanhola que é o callejeo, ou sair caminhar pelas ruas. Na verdade, callejear é um prato cheio na maioria das cidades da Espanha, mas essa prática em Salamanca atinge um novo nível. Por isso, antes de falar sobre monumentos e atrações turísticas, queremos falar sobre as ruas de Salamanca. Uma cidade onde as pedras contam a história de muitas civilizações que habitaram a urbe. O centro de Salamanca é um verdadeiro espetáculo, formado por casas, palácios, igrejas, os prédios da universidade e outros espaços públicos. É um conjunto urbano incrivelmente bem preservado, o que faz que a sensação de estar sendo transportado ao passado seja ainda mais intensa. E no caso de Salamanca, callejear é uma atividade prazerosa em todos os horários do dia. Do dia e da noite também, porque há muitos monumentos da cidade têm um projeto de iluminação muito bonito. É uma nova surpresa a cada esquina. Então, independente de quantos lugares você for visitar em Salamanca, o sucesso da sua estadia já está garantido. Tem que bater perna. O simples passeio pelas ruas da cidade já vai deixar você enlouquecido com tanta beleza. E ainda no quesito ruas, você vai alucinar com os infinitos detalhes na fachada das casas, das igrejas, das diferentes construções da cidade. Você vai ver muitas inscrições, a maioria delas relacionadas com a história e também com a literatura. E também nas paredes há um destaque a um elemento que é muito característico de Salamanca, que são os vítores ou víctores. É um símbolo de origem romana que está formado pelas letras V, I, C, T, O, R e que foi adotado pela Universidade de Salamanca para, de alguma forma, homenagear as pessoas que recebiam o título de doutor pela Universidade de Salamanca. Então você vai ver esses vítores pintados nas paredes com tinta ou preta ou vermelha e viraram um símbolo tão importante, tão poderoso de Salamanca que hoje até nas camisetas, você vai ver os vítores, virou um produto turístico. E finalmente, há diversas esculturas espalhadas por toda Salamanca. São muitas, e históricas, literárias, e pode ser que se você for fã do futebol, você identifique um cidadão ilustre de Salamanca, que é o Vicente del Bosque, que foi o treinador nacional da seleção espanhola na Copa da África do Sul, quando a Espanha conquistou a Copa do Mundo. E agora nos dirigimos à Ponte Romana de Salamanca, que é uma majestosa entrada para a cidade, a parte antiga da cidade. A ponte permite atravessar o rio Tormes para chegar no centro histórico da cidade. Seu nome oficial é Puente Mayor del Tormes, mas é mais conhecida como Ponte Romana. Se desconhece a data exata da sua construção, mas provavelmente sua origem data de antes de Cristo.
A ponte foi reformada e restaurada muitas vezes ao longo da história. Unicamente parte dos arcos que você vai poder ver hoje em dia são da época romana. O calçamento de paralelepípedos também não é o original. A ponte é um símbolo muito importante de Salamanca e inclusive aparece no escudo da cidade. Caminhando na direção do centro da cidade, você vai ver a inconfundível silhueta da Catedral de Salamanca na sua frente. A ponte, como tantas outras partes de Salamanca, é muito linda durante o dia e muito linda também à noite, com a cidade iluminada. E no extremo norte da ponte, que fica do lado do centro antigo, você vai encontrar a escultura do Berraco, a estátua mais antiga da cidade. Seria uma obra celta e representaria um animal que poderia ser um porco reprodutor ou um touro. E por isso é conhecido também como o Touro de Salamanca e aparece também no escudo da cidade. Uma dica: se você atravessar a ponte saindo do centro da cidade, ou seja, da parte antiga para a parte moderna, pode aproveitar para dar uma caminhada até a ponte de Henrique Esteban. É a próxima ponte que você vai ver logo à sua esquerda e você vai encontrar vistas muito bonitas da ponte romana e da catedral nesse passeio até a ponte que é mais moderna. É um lugar muito agradável e você pode retornar para o centro antigo pela ponte mais moderna. Falamos agora da catedral, que é provavelmente o prédio, a construção mais reconhecível da cidade. Na verdade, não deveríamos falar da catedral, deveríamos falar das catedrais, porque são duas catedrais. O conjunto monumental está formado por a Catedral de Santa Maria de la Sede, mais conhecida como Catedral Vieja, ou Catedral Antiga, e a Catedral de la Asunción de la Virgen, mais conhecida como Catedral Nueva, Catedral Nova. A Catedral Antiga Vieja foi construída ao longo dos séculos XII e XIII. E é um templo românico com abóbodas que anunciam a chegada do estilo gótico. Entre as partes externas da Catedral Vieja, a mais fácil de identificar e também a mais importante é o cimbórrio, que é chamado também de Torre del Gallo, Torre do Galo, porque se você olhar com atenção para o catavento que fica no alto, você vai ver um galo. No interior é uma igreja de 3 naves em forma de cruz latina. Na capilha maior você vai ver um maravilhoso retábulo, composto por 53 tábuas que narram a história da salvação. Espalhados por várias capelas se encontram sepulcros, vários deles muito bonitos, onde estão enterrados bispos e outros personagens importantes. Vale a pena ir dando uma olhada nas capelas. A mais importante de todas é a de San Salvador. Com o crescimento de Salamanca no século XV, a Catedral Antiga foi ficando pequena, insuficiente, e foi tomada a decisão de construir uma nova catedral. As obras começaram em 1513 e contaram com o apoio dos reis católicos, sendo inaugurada séculos mais tarde, em 1733, quase 200 anos mais tarde. No projeto inicial, a ideia é que a Catedral Antiga fosse derrubada, mas como demorou tanto tempo para ficar a Catedral Nova, e para a felicidade da gente, a Vieja não foi derrubada, porque a cidade precisava de um lugar onde pudesse ser celebrado o culto, enquanto as obras intermináveis da nova catedral não ficavam prontas. E uma coisa interessante, a Catedral Nova começou a ser construída no estilo gótico, mas 2 séculos mais tarde já não era o gótico, era super vintage, mais do que isso. Mas o cabildo da catedral quis manter o estilo e por isso, com algumas adaptações e modernices, foi mantido o estilo gótico, apesar de ter sido finalizada muito tempo depois do gótico ter ido embora da Espanha. Na parte exterior da catedral, a fachada principal é um espetáculo. É incrivelmente rica em detalhes, com muitos relevos que representam cenas do Nascimento e da Epifania. Na fachada misturam-se estilos escultóricos de diferentes séculos. No final da tarde, com o sol batendo na fachada, fica especialmente linda. A portada de ramos, onde fica a entrada principal para o interior do templo, é a queridinha dos guias turísticos.
por conta de acréscimos que recebeu no final do século XX. São coisas muito pitorescas, como a figurinha de um astronauta e um diabo comendo sorvete. E há muitas outras também. E é uma pena, a gente acha que é uma pena, porque os guias focam tanto nessas coisas Nesses pequenos que detalhes, não né? têm nenhuma importância, que para muitas pessoas a principal lembrança da Catedral de Salamanca é o astronauta que foi inserido no século XX, sabe? É uma pena, mas é o que tem. No interior, a Catedral Nueva conta com 3 naves e capelas nas laterais. Está coberta por abóbadas de cruceria que formam desenhos muito, muito bonitos. O cimbóreo no centro do cruzeiro é magnífico, permitindo a entrada da luz natural no templo. O esplendoroso coro que está localizado ao meio da nave principal, é um dos melhores exemplos do barroco espanhol. A capilla maior tem forma de retângulo e está presidida por uma imagem da Assunção. A visita à catedral é paga e o ingresso serve para visitar as duas catedrais, tanto a Vieja quanto a Nueva. Você vai visitar primeiro a Catedral Nueva e por um corredor interno você passa para a Catedral Vieja. E o ponto de saída da visita fica bem distante do ponto de entrada. A visita é muito interessante e ainda fica mais rica porque inclui com o ingresso um audioguia. E na descrição do vídeo vamos colocar um link para o site da catedral para você poder conferir horários, preço e demais detalhes. E vamos agora para a Casa de las Conchas. Concha. As conchas, que são o símbolo dos peregrinos que completam o caminho de Santiago, são também o símbolo de Salamanca. E o lugar que é a melhor expressão desse símbolo é a chamada de Casa de las Conchas. É um palácio gótico com elementos renascentistas e mudéjares, lembrando que mudéjar, arte dos árabes que ficaram na Península Ibérica convertidos ao cristianismo. Foi mandado construir entre os séculos XV e XVI por um nobre que era cavaleiro da Ordem de Santiago. Se discute muito sobre a presença das conchas na fachada do prédio. Há quem diz que seria uma mostra do orgulho de pertencer à Ordem de Santiago, Concha Peregrino Santiago. E outros pesquisadores afirmam que as conchas estariam relacionadas com a família Pimentel, o símbolo da família Pimentel, uma mostra de amor do dono do palácio para sua esposa, que era da dita família. No total, mais de 300 conchas cobrem a fachada do palácio. Dizem que são 365 para fazer a homenagem para cada dia do ano para sua esposa. Nós não contamos, então. Se você tiver paciência, pode ficar contando conchas. Se você estiver com crianças, já pode botar eles para contar. Acima da porta principal e também das janelas está o escudo da família Maldonado, a dona do palácio. Quando foi construída, como já sabemos, a Casa de las Conchas foi um palácio familiar. Mais tarde teve outros usos diferentes, chegou a ser cadeia e hoje é a sede da Biblioteca Pública de Salamanca. Imagina só que biblioteca tão bonita, pelo menos a fachada, eu não canso de ficar observando as conchas, a sombra do sol que deixa as conchas na parede, é uma maravilha. A visita ao pátio interior é livre. E nesse pátio interior estão misturados estilos arquitetônicos medievais, mudéjares e renascentistas. O poço que você vai ver no centro do pátio servia para alimentar de água o palácio. E em frente à Casa de las Conchas está o próximo ponto de interesse, La Clerecía. La Clerecía é o conjunto monumental que forma o Real Colegio del Espírito Santo, que pertencia aos jesuítas. Quando os jesuítas foram expulsos da Espanha no século XVIII, o prédio passou a pertencer à Real Clerecía de San Marcos, da qual recebeu seu nome atual, pelo qual é conhecida, La Clerecía. La Clerecía é um monumento barroco composto por 3 partes diferenciadas, uma igreja, um colégio e um claustro.
Hoje é a sede da Universidade Pontifícia de Salamanca, que é uma universidade privada. Para quem visita Salamanca, além da contemplação externa do prédio, a parte mais interessante é a experiência chamada de Escala Coeli, a escada até os céus, que permite subir até as torres da igreja para contemplar umas vistas magníficas de Salamanca. Vale destacar que a subida não está habilitada para pessoas com baixa mobilidade. Ela é feita através de vários lances de escada, uma escada de madeira em bom estado de conservação. Na hora que você chegar no alto, você vai poder se deslocar entre as diferentes partes da parte superior da igreja através de um pequeno corredor. E dali você vai poder contemplar primeiro o próprio monumento, as torres da igreja, que são magníficas. Você vai poder ver também lá embaixo, pequenina ela, a Casa de las Conchas, um ângulo diferente. E lógico, você vai ter uma vista magnífica da catedral. E você vai ver detalhes de muitas outras construções de Salamanca, como se você souber onde olhar a silhueta da prefeitura, do ayuntamiento na Plaza Mayor e muitos outros lugares. A vista é panorâmica 360 graus. E como quase toda Salamanca, La Clerecía é linda durante o dia e também iluminada durante a noite. E na descrição do vídeo nós vamos colocar um link para você ficar sabendo horários, preço da visita à Clerecía. Vale a pena, olha, se você tiver o pique suficiente para encarar a subida, vale muito a pena, as vistas são maravilhosas. Agora, se você tiver algum problema de mobilidade, não perca o tempo, porque a subida, exige bastante de você. E vamos agora visitar um dos cartões postais de Salamanca, e que provavelmente é o espaço mais famoso e popular da cidade, sua magnífica Plaça Maior. Felizmente, você não vai precisar escolher, mas se tivesse que visitar apenas um lugar de Salamanca, seria a sua Plaza Maior, que além de ser uma das praças mais bonitas da Espanha, é o centro da vida na cidade. Durante o dia ou à noite, a praça é o lugar. A Plaza Maior começou a ser construída em 1729 para substituir uma praça muito maior, mas completamente bagunçada que existia no lugar anteriormente. Foi finalizada em 1755. A praça só não tem um formato de quadrado perfeito, e isso você não vai perceber quando estiver na praça, mas se você olhar no Google Maps por conta de uma igreja que existia no lugar anteriormente. A igreja de San Martín, que lógico, não derrubaram para fazer que a praça tivesse um tamanho perfeito. Então, essa pequena irregularidade devido a um prédio que existia anteriormente. Cada lateral da praça conta com prédios com 3 andares e na fachada norte da praça você vai ver o prédio mais espetacular, que é a sede do Ayuntamiento de Salamanca, a prefeitura da cidade. Preste atenção, porque em cada uma das laterais da praça, entre as colunas que sustentam os prédios, há uma extensa coleção de medalhões, agrupados tematicamente. Estão representadas figuras da história da Espanha, principalmente reis, conquistadores, militares, escritores e santos. Você pode fazer um pit stop em alguma das terraças da praça, porque é um ótimo lugar. Você vai pagar um pouco mais caro, porque você está na Praça Maior, mas não vai ser nenhuma roubada, pode sentar tranquilamente. Assim como em outros lugares da Espanha, a Praça Maior você não deveria, em Salamanca pode. Vai pagar um pouco mais, mas essa vista que você vai ter mais do que justifica. A praça iluminada à noite é um espetáculo digno de se ver, porque tem uma iluminação muito cuidada, um projeto muito bem feito de iluminação. E se você estiver na praça no exato momento em que acendem a iluminação, você vai ver a empolgação das pessoas que estão ali na praça só aguardando por isso, porque é um espetáculo bonito de se ver. Dependendo da época do ano, você pode entrar em contato com uma tradição muito típica das universidades espanholas, lembrando que Salamanca é uma cidade universitária, que é a Tuna. A Tuna é uma agrupação de estudantes que percorre as ruas, os restaurantes, cantando, tocando música e pedindo dinheiro em troca.
Então é bem divertido. Às vezes você pode ser que veja tu na praça tocando para locais e turistas. E para chegar no próximo ponto de interesse, você não vai ter que caminhar praticamente nada. Fica exatamente ao lado da Praça Maior, que é o Mercado Central de Salamanca. O Mercado Central foi construído no começo do século XX. Não é tão antigo assim. Obra do arquiteto Joaquim de Vargas Aguirre, que construiu também outra edificação de Salamanca que vamos ver um pouco mais tarde na lista, a Casa Lis. A construção do mercado respondia à necessidade de que Salamanca tivesse um mercado com telhado, com teto. O mercado conta com 53 bancas que vendem todo tipo de produto, incluindo fruta, verdura, peixe, carne, pão e doces. Mas você vai perceber que tem uma grande quantidade de bancas onde você vai encontrar o produto típico de Salamanca, os curados. É uma quantidade absurda de charcuterias. Uma charcuteria em espanhol é uma loja especializada na venda de produtos derivados do porco, principalmente embutidos, curados, esse tipo de coisa. Tem muita charcuteria. E como já falamos no vídeo que temos aqui no canal dedicado ao jamón, ao presunto espanhol, o Mercado Central de Salamanca é um ótimo lugar para comprar presunto. Por quê? Porque uma das 4 denominações de origem do jamón ibérico, que é o melhor de todos os jamones, fica na província de Salamanca, que é a denominação de origem Guijuelo. Aproveite que você está num dos melhores lugares da Espanha para comprar o jamón e aproveite essas bancas que vendem o produto em pedaços, mas muitas vezes vários tipos de jamón e várias classes de jamón, todos fatiados, já embalados a vácuo. E você pode aproveitar para levar para sua hospedagem e acompanhar esse jamón com um copo de vinho, por exemplo. E uns queijos, né? Você viu, na Espanha ser feliz não é muito difícil. E aliás, se você gostar desse tipo de dicas e você for novo no canal, inscreva-se e não esqueça de acionar o sininho das notificações. Desse jeito você não vai perder nenhum vídeo. E agora falamos sobre a Universidade de Salamanca, a mais antiga da Espanha e a terceira mais antiga da Europa. Foi fundada no século XIII. No pátio das escolas você vai encontrar ao redor desse pátio os 3 prédios mais importantes da Universidade de Salamanca, prédios históricos, que são o edifício de escolas maiores, o edifício de escolas menores e o Hospital de Estudio. O prédio mais conhecido da Universidade de Salamanca é o primeiro, o edifício de escolas maiores. Você não deveria perder sua magnífica fachada do século XVI. Na parte central e inferior dessa fachada você vai ver um escudo dos reis católicos. Mais para cima o escudo do seu herdeiro, Carlos V. E na parte superior uma pequena capela. A fachada das escolas maiores guarda um pequeno segredo de Salamanca que também os guias turísticos adoram. E não sei se contamos ou não contamos esse. Não contamos porque vão ver nas lojinhas de objetos turísticos, vão ver e não vão entender o que estão vendo, né? Você tem que procurar uma coisinha, podemos falar o que é, né? Podemos. Você vai ter que procurar onde está a rã. É a famosa rana de Salamanca. Então, não estranhe se você nas lojas de lembranças você aparece por todo lugar uma pequena rã. Tem a ver com a fachada da escola maior, as escolas maiores da universidade. No interior das escolas menores há um lindo claustro, onde já entramos em visitas anteriores a Salamanca, mas na visita mais recente estava sendo restaurado, não conseguimos entrar. No centro do pátio das escolas há uma escultura de Fray Luis de León. Existe uma visita guiada pelo interior das instalações, as partes importantes da universidade. O preço dessa visita é um pouco salgado. Vamos deixar um link com as informações para você verificar datas, horários e o preço na caixa aqui abaixo da descrição do vídeo. Até agora apresentamos os lugares imperdíveis de Salamanca, aqueles que você tem que visitar sim ou sim. E agora vamos falar de outros lugares de interesse menor, mas que também são muito legais. Em um cantinho escondido, está bastante escondido, do centro histórico de Salamanca, está o Huerto de Calixto y Melibea.
que poderia ser descrito como um maravilhoso oásis urbano. O huerto é um pequeno jardim inaugurado em 1981, é bastante recente, e que recebeu esse nome por estar inspirado nos personagens de uma obra muito importante da literatura espanhola, que é La Celestina, também conhecida como Tragicomédia de Calixto e Melibea. Esse pequeno jardim está localizado junto aos restos da muralha de Salamanca. E o jardim conta com várias espécies de plantas, tanto locais como plantas importadas. Em qualquer época do ano, a visita ao jardim é muito agradável, tanto por sua atmosfera tranquila quanto por suas vistas. Especialmente naqueles dias de muito calor, esse jardim é um verdadeiro oásis. Ele conta com alguns bancos, com pequenas fontes e todo o sombreado das árvores te dá aquele refresco necessário num dia de calor. E vamos agora para Casa Lis, que é um pequeno palácio urbano construído pelo arquiteto Joaquim de Vargas y Aguirre, que já mencionamos quando falamos do mercado de Salamanca, porque foi o mesmo arquiteto que construiu. O empresário Miguel de Lis encomendou a construção, que tem duas fachadas muito diferentes. A fachada norte é um raro exemplo de arquitetura modernista em Salamanca. É por aqui por onde você entra no museu. Já a magnífica fachada sul foi construída usando ferro e vidro. E se é bonita durante o dia, fica ainda mais bonita iluminada à noite, um dos lugares mais sensacionais de Salamanca. Então não deixe de ver essa fachada iluminada à noite. A Casa Lis é hoje a sede do Museu Art Nouveau e Art Deco. Gostaríamos de mostrar algumas imagens para você do interior desse museu, mas como não permitem nem fotos nem vídeos, vamos ficar devendo. É uma pena, porque, bom, é um canal no YouTube, depende das imagens, né? Mas ficamos devendo. Vamos ficar devendo as imagens do interior do museu, mas vamos deixar você com uma dica sensacional. Na fachada sul, a mais bonita, há um terraço onde cai a tarde, entra a noite, monta uma terraça maravilhosa para tomar uma cervejinha, o que você tiver vontade. Claro. É lindo demais. Então, se você estiver por aí, além de contemplar a fachada iluminada, ainda pode aproveitar para tomar alguma coisa. Fica a dica aí. E falamos agora sobre o Palácio de la Salina, uma construção do século XVI no centro de Salamanca. Além de uma mansão, foi usado também como depósito de sal, e daí vem o nome. E também é conhecido como Palácio de Fonseca. Hoje o palácio é a sede da Diputação Provincial de Salamanca e palco de exposições temporárias. E a boa notícia é que o ingresso é livre. Então, independente da exposição, mesmo que não interessar, entra para ver o interior do palácio porque é maravilhoso. As figuras humanas com seres fantásticos acima delas que seguram as galerias são especialmente interessantes. E falamos agora do convento de San Esteban. Começou a ser construído pelos dominicos entre os séculos XVI e XVII, no lugar que era ocupado antigamente por um outro convento da mesma ordem. A fachada do convento de San Esteban é considerada como um dos melhores exemplos do estilo plateresco espanhol. O plateresco foi um estilo artístico desenvolvido pelos reis espanhóis que combinou elementos do gótico e do renascimento, incorporando elementos decorativos de outros estilos, como o estilo mudéjar. O interior do convento pode ser visitado, a visita é paga. Para quem se interessa pela história espanhola, há um lugar imperdível em Salamanca, el Archivo General de la Guerra Civil Espanhola. É um arquivo público que hoje forma parte do Centro Documental de la Memória Histórica. Foi criado a partir dos documentos reunidos pelas autoridades franquistas durante e após a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939. É um local muito importante para historiadores e pesquisadores que investigam o período. Além da parte do arquivo que está aberto exclusivamente para pesquisadores, o centro conta com várias exposições permanentes que estão abertas ao público em geral. Nelas você vai ver cartazes de ambos os bandos que lutaram na Guerra Civil Espanhola.
E outra parte super interessante é a reconstrução de uma loja maçônica, com materiais que a ditadura franquista requisitou das lojas maçônicas na Espanha, porque a maçonaria foi duramente reprimida durante o franquismo. O Franco tinha uma obsessão com a maçonaria. Então essa parte também é super interessante. Boa notícia, o ingresso é livre. E com o artigo da Guerra Civil, chegamos no final do repasso das atrações imperdíveis de Salamanca. E se você se interessa sobre como chegar a Salamanca, não perca o vídeo que fizemos especialmente sobre isso. O link deve aparecer agora na parte superior da tela. E vamos tentar responder agora uma dúvida muito importante. Quanto tempo dedicar para Salamanca? Sabemos que há quem contempla Salamanca como um bate e volta no mesmo dia, saindo e voltando para Madrid. O tempo de viagem não é pouco, você vai consumir várias horas para ir e voltar. E como você já deve ter visto, Salamanca tem muito conteúdo. Só com a visita à catedral já se foi meio-dia. Então, se você quiser seguir nossa orientação, não faça o bate-volta no dia. O ideal seria dedicar 2 dias completos à cidade, ou seja, passando 2 noites em Salamanca ou até 3 noites. Dependendo de como você se organizar, se chega bem cedo no primeiro dia e sai em 2, 3 noites. Como já mostramos no vídeo, ficar em Salamanca, dormir em Salamanca tem muitos benefícios, porque a cidade é maravilhosa à noite. Saiba que Salamanca combina super bem com outras 2 cidades magníficas da Castela, que são Ávila e Segóvia. E está na pauta de publicação do canal fazer um vídeo dedicado a explicar como combinar Ávila, Salamanca e Segóvia na mesma viagem. Na hora que o vídeo ficar pronto, o link aparecerá na parte superior da tela. E você já sabe, a caixa de comentários está aberta para suas dúvidas e para os seus comentários. Então, esperamos que você tenha gostado do passeio por Salamanca. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. Aproveite o botão que vai aparecer na tela para inscrever-se no canal. Desse jeito você não vai perder nenhum vídeo. E quem sabe se a gente não se vê algum dia passeando por Salamanca. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo.